Gente, vamos lá. Hoje o padre vai falar sobre os sacramentos. E claro que tem muito fundamento bíblico para falar sobre os sacramentos, obviamente. Mas como é um tema doutrinal, e como eu disse, eu quero começar uma série bíblica aqui conosco, uma série sacramental sobre os sacramentos. Deus me dê a graça de conseguir. Então, hoje é uma introdução maior e eu não vou hoje especificamente citar a Bíblia. Hoje eu vou citar o catecismo e o desdobramento daquilo que na teologia sistemática a gente chama de economia sacramental, viu? Porque na doutrina, a palavra economia não tem a conotação que a gente comumente, no senso comum, tem de dinheiro, de economista. Economia tem a ver com o processo, desdobrar, o desvelar. É como se estivesse desdobrando a salvação de Cristo através dos sacramentos. Então, é muito importante a gente entender isso. Porque os sacramentos, filho, filha, eles são nada mais, nada menos do que a espinha dorsal de todo o catolicismo, de todo o cristianismo, não é? E se você não entende os sacramentos, se você não entende os sacramentos que você recebeu, a graça que eles portam, o que eles comunicam, o que eles realizam em si, no ato de serem ministrados, você é deficitário ao extremo na sua fé. Então os sacramentos são a espinha dorsal da igreja. E eles sempre tiveram sob ataque, sobretudo no início da igreja, Você já ouviu falar da heresia donatista, A heresia donatista combatia coisas centrais da teologia sacramental, que eu vou estar explicando. Fica tranquilo, não é uma aula de teologia, não. O programa Para Ser Feliz é leve, você sabe, você que acompanha, que é um programa leve. Aqui não é uma aula de teologia, nem é uma pregação sistematizada. É uma partilha sobre um tema que depois, no segundo bloco, a gente vai respondendo perguntas afins a esse tema também. Então vamos lá, eu quero começar lendo o parágrafo 1210, 1210 do Catecismo da Igreja Católica. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são em número de 7, a saber, o batismo, a confirmação, que é o crisma, a Eucaristia, a penitência ou a confissão, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos tocam todas... Olha, isso aqui é fantástico, gente. Eu sou padre há tanto tempo, eu estudei teologia, mas quando eu começo a ler o catecismo, eu vivo o primeiro amor de novo. Com a doutrina, que é muito linda, Os 7 sacramentos tocam todas as etapas e momentos importantes da vida do cristão. Todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Há aqui uma certa semelhança entre as etapas da vida natural e as etapas da vida espiritual. Olha só que coisa linda que o catecismo está falando. Os sacramentos, em primeiro lugar, eu vou trazer uma definição de sacramento, que é a definição clássica que o catecismo nos apresenta, e vou explicar isso aqui que eu acabei de ler no parágrafo 1210, número 1210 do catecismo. O catecismo ensina também que o sacramento é o quê? É um sinal visível. Olha aqui para o padre, se você estiver só ouvindo, você não vai ver. Eu estou apalpando meu braço, minha mão. É um sinal que você toca, é um sinal visível e sensível, Você toca, eu estou aqui tocando o tecido, O tecido adiposo, a epiderme, o tecido mais externo do meu corpo, e estou sentindo. Então é um sinal sensível, visível, da graça que Deus está operando, de uma graça muitas vezes invisível. Então os sacramentos, eles são a ação ordinária de Cristo na nova lei, como eu li aqui no catecismo. E eles não são uma ação simbólica. Eles são uma ação que opera algo da parte de Deus. É o ato através do qual Deus age na história. Os sacramentos, eles condensam a ação salvífica de Cristo, os frutos dos méritos da salvação de Cristo, perpetuam, distribuem no espaço e no tempo, na nossa história humana. É a ação ordinária de Cristo. Por quê? Porque Cristo, Deus, Ele se fez matéria quando se encarnou em Jesus. Ele se fez homem. Ele pôde ser tocado. Ele pôde ser visto. Ele pôde ser apalpado, como aquela mulher dos fluxos de sangue, lembra a hemorroíça? Ela disse, se eu tocar nesse homem eu vou ser curada. 12 anos já com aquele fluxo de sangue ininterrupto. Sabe? E ela disse, se eu tocar nesse homem eu vou ser curada. E ela fez, ela estava impura, ela enfrentou ali aquela multidão.
E enfrentando, ela tocou em Jesus e foi curada. Jesus perguntou: quem me tocou, né? Então ela realizou um ato sacramental e Jesus, por sua vez, correspondeu à fé dela, né? Curando-a. Então o sacramento é um meio através do qual a gente continua tocando Cristo no tempo e na história, aqui hoje. Estamos mais de 2000 anos depois que a hemorroísta tocou Jesus. Mas pelos sacramentos nós tocamos Cristo. Presta atenção na profundidade do que o Padre está dizendo. Pelos sacramentos você toca Cristo. E Cristo toca você. Então é a manifestação visível da graça invisível. É o sensível, é o sinal, é o sensorial. Por quê? Porque Deus vem em socorro das suas criaturas. Ele sabe que a gente precisa muitas vezes do sentido, do sensorial. E o sacramento, ele acompanha, como o catecismo disse, vou ler novamente, todas as etapas e momentos importantes da vida do cristão. Por exemplo, quando você nasce, nós católicos, graças a Deus, oxalá continuemos assim, batiza a criança. Quanto antes você puder batizar a criança, não tem roupinha, não tem festa, não tem padrinho. Gente, o batismo insere a criança na vida da graça, faz dela membro do corpo de Cristo, faz dela salva, né? É o batismo que nos salva, nos faz filhos de Deus. Antes do batismo, nós só somos criaturas de Deus. O batismo nos faz filhos, no Filho que é Jesus. Então a criancinha lá no primeiro momento da vida, eu fui batizado com meses, né? Eu não lembro, mas minha mãe me contou. E ali eu entrei na vida de Deus, né? O batismo é a porta para a salvação. Eu entrei como membro da igreja, eu comecei a participar do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Eu me tornei povo de Deus, eu me tornei filho de Deus no Filho, que é Jesus. Eu fui elevado à ordem da graça. Eu saí da ordem da criatura natural e fui elevado à santificação da graça de Deus. E as consequências tremendas, eu digo assim, de danação, de perdição do pecado original, foram canceladas. Claro, existem as reminiscências, as consequências, mas não que vai me levar à danação, né? A perdição eterna. Então lá na infância a criança recebe o batismo. Depois é aconselhável, né? E nós católicos precisamos fazer catequese. Meu filho não gosta, meu amigo. Seu filho, quando for adulto, ele decide. Agora você tem que evangelizá-lo. É um desafio evangelizar as crianças. Porque depois que inventaram esse negócio aqui, celular, tudo muito dinâmico, né? Tudo muito, muito estímulo. A criança assiste um desenho que tem muitas cores, muitos sons, aquilo que é chamado de estímulo sinestésico. Isso é estudado por grupos de psicólogos e psiquiatras que estão a serviço das grandes corporações, das grandes big techs, né? Do pessoal dos streamings da vida aí, do Netflix. Eles estão estudando o que fazer para prender a sua atenção, a atenção do seu filho. Aí vai lá o seu filho, vê aquele desenho, é movimento, é carro, é luz. Daí vai lá na catequese, às vezes uma catequista mais de idade, que fala devagar. A criança não vai se interessar. E claro, não vai dar para a gente competir, com a Big Tech, né? Mas a gente tem que usar meios criativos para incentivar a criança. Existem desenhos cristãos hoje muito bons. Então levar a catequese, ensinar sobre Jesus. A minha irmã, por exemplo, eu acho bonito demais. Ela comprou Bíblia ilustrada para as crianças, ela conta as histórias. E as crianças sentem falta. Quando vão dormir, a minha irmã está cansada. Não vai ler hoje para nós, mãe? Né? Menino de 7, outro de 4. Está semeando, né? Então vai fazer a catequese, incentiva. Depois de um tempo, o que vai acontecer? As coisas mais lindas da vida de um ser humano. Vai receber a primeira comunhão. Vai receber a Eucaristia, né? Vai receber Deus dentro de si. Não existe nada maior que a Eucaristia. O sacramento dos sacramentos, né? Que nos faz habitar em Cristo e faz Cristo habitar em nós. O momento mais importante da vida de um ser humano, no meu ponto de vista, são as realizações espaciais, né? Ou seja, no espaço da vida, que acontece através do sacramento. Eu fui batizado, agora eu estou recebendo Jesus. Deus em mim. Ali acontece, depende, né? Quanta idade as crianças recebem primeira comunhão hoje, Orlando? Seus filhos, por exemplo. Catequese começa com 9, tem algumas exceções. Se a criança está mais adiantada na catequese, ela pode começar ali, são 2 anos de catequese, ela faz 1 ano só, se ela estiver adiantada. Se ela já tiver um conhecimento, formação da parte dos pais, você fala? Então na base é de 11 anos, 10 anos que ela faz a primeira comunhão. Legal, olha só. Pré-adolescência, né, gente? Então, tá vendo? Todas as etapas da vida, né?
Depois que ela recebe a comunhão, ela vai ser preparada para quê? Para o crisma, outro sacramento importantíssimo. Porque quando a gente é batizado, nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós, obviamente. Mas como que é o outro nome do crisma? Confirmação. Do latim com, né, prefixo com, mais firmare, né? É o assinar de novo, digamos, né, no sentido etimológico. Então, o Espírito Santo que você recebeu no seu batismo, ele vai ser confirmado, ou seja, talvez seja uma brasinha quase se apagando ali, vai vir um fogaréu, né? Os 7 dons você vai receber. Claro, você tem que lutar para mantê-los queimando, manter o fogo, a brasa ardendo, né? Mas ali, o crisma vai acontecer, Orlando, lá por 14, 15 anos, eu acho, né? 14, 15 anos, uma preparação de 1 ano e meio, 2 anos também. Sim. 14, 15, olha só. Na adolescência, ela recebe a confirmação. E digas de passagem, que crisma, se você é adolescente e está me assistindo, é você mesmo. Crisma não é carta de alforria. Tem gente que fala assim, agora eu fiz o crisma, eu posso ir embora da igreja. Não, você fez o crisma, você tem que se engajar em um grupo, você já é adulto, sacramentalmente, espiritualmente falando, você já tem maturidade, você já recebeu o conteúdo. Você tem que começar a servir, talvez num grupo de jovens, encontros para salvar, para alcançar outros jovens. Você tem que, talvez, começar a cantar, se você tem esse dom, começar a servir como um acólito, começar a ajudar na liturgia, começar a ajudar na acolhida. Procurar um grupo de jovens, né? Jovens gostam de estar com jovens e precisam estar mesmo, né? Então, não é carta de alforria, você vai continuar, porque você recebeu esses 3 sacramentos que são chamados sacramentos da iniciação cristã, né? Porque depois dessa iniciação, você já é um cristão, né? Carimbado, né? Com um know-how, né? Você sabe como fazer. Então, você precisa servir a Deus, se engajar na igreja, para depois, no florescer da sua juventude, você vai receber, para depois, né? No florescer da sua juventude, você receber outros sacramentos que vão ser mais definitórios, né? A ordem, que é o sacramento que a gente que é padre, diácono, bispo recebe, ou o matrimônio. Os 2 aqui são casados, né? Eu sempre falo das esposas de ambos. Então, com quantos anos você casou, Orlando? Eu casei, eu tinha 31 anos. 31. 31 anos. Na verdade, eu lembro aquele dia do seu casamento, fui eu que fiz o casamento. Então, 31 anos. Eu lembro. Ele que fez. Faz tempo, hein, Orlando? Então você tem 12 de casado? 12 anos. 12 anos, Vamos completar 12 anos. Eu tinha 1 ano de padre e eu vou fazer 13. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo, gente? A memória às vezes Bem. funciona. Você, Cleuber, quantos anos de casado? 5. 5 anos de casado. Com quantos anos você casou? 33. 33, idade de Cristo. Então veja bem, eu fui ordenado padre com 29 anos, né? Então todos nós definimos a nossa vida. É triste, é trágico quando uma pessoa que casa separa, né? Ninguém casa querendo separar, eu acredito, né? É trágico, porque era uma coisa que estava definida que você corta, você indefine, né? Ou quando um padre larga o ministério também, né? Mas na juventude da gente, ou numa idade mais madura, Orlando 31, Cleuber 33, eu 29, nós recebemos um sacramento que mudou, né, a nossa trajetória na vida. Nós fomos amadurecendo, os sacramentos nos acompanharam. Você lembra? Batismo, primeira comunhão, confirmação. E a primeira comunhão não é um sacramento que acontece só no dia da primeira comunhão. Você vai comungar, você vai participar das missas dominicais, mas também durante a semana. Então, eles 2 receberam o sacramento do matrimônio, se uniram a uma mulher para constituírem uma família e viverem um mandamento de Gênesis, crescer e multiplicar-vos, né? Com as lutas do matrimônio, os 2 trabalham, os 2 estão na luta. Você que é casado, você sabe, né? Casada, da luta do matrimônio de cada dia, né? Os filhos, e tanto como muda quando um filho nasce, né? O relacionamento entre o casal, como tem que se readaptar. Mas com o sacramento do matrimônio vem uma graça espiritual específica. Você sabia disso? Às vezes a pessoa fala da dificuldade do matrimônio, mas ela não para pensar na graça espiritual que vem com este sacramento. E vem. Claro, você vai ter que lutar para viver a vida da graça. Estar em comunhão com Deus, não viver em pecado mortal, se confessar, comungar. Mas vem uma graça com o sacramento do matrimônio. Eu que fui ordenado padre, a pessoa pode pensar, nossa, padre, é tão difícil ser padre, né? Se eu vivo sozinho. Se bem que nós da Canção Nova não vivemos sozinhos. E eu costumo brincar que a gente não sofre de solidão, a gente sofre de multidão, né? Mas existem as lutas do sacerdócio. Você sabe que eu não tenho uma família, não tenho uma esposa, não tenho filhos. Mas junto com o sacramento que eu recebi, que mudou o meu caráter de dentro para fora, veio também uma graça. Ou seja, uma graça que sobrepõe o meu limite.
que me impulsiona a caminhar. Que talvez eu pudesse olhar o menino lá, Zandoná, padre Adriano Zandoná, no seminário e falar: Jesus, eu não tenho condição, eu sou frágil, eu sou limitado, será que eu vou conseguir? Mas quando eu deitei no chão e recebi o sacramento, né, o bispo me ungiu com óleo, e impôs as mãos sobre mim como os apóstolos faziam, porque o bispo é o sucessor dos apóstolos, aquilo mudou a minha vida, definiu a minha trajetória, mudou o meu caráter. E de alguma forma o matrimônio também ele te dá uma nova identidade, uma nova missão. O casado que age como solteiro está em pecado grave diante de Deus. Você casou e fica na noitada aí, é você mesmo, cara de pau. Fica bebendo aí, fica agindo com os amigos. Eu tenho meus amigos. Meu irmão, você casou, vive, seja homem de verdade. Assume a sua mulher e o seu filho. E você também, não fica rindo não, tá, esposa? Se a carapuça servir, você também, né? Mas tem que agir como casado, porque te dá uma identidade, uma missão. E aí, a graça desse sacramento do matrimônio vai te sustentar. E claro, nesse trajeto de matrimônio, de juventude, de sacerdócio, muitas vezes nós vamos cair, porque somos pecadores. Aí vem o sacramento da confissão, que restaura a sua amizade com Deus. E a gente tem que receber esse sacramento, que é chamado de sacramento de cura. Que fantástico é o sacramento da confissão. Porque muitas vezes, como pai, como esposo, como esposa, você vai perder a paciência. Muitas vezes você vai estar cansado, como eu e o Cleuber, que chegamos de viagem, chamando Jesus de Genésio, né, Cleuber? Saímos de madrugada cedo e dormimos de madrugada. As missões, cada um tem o seu desafio. Então, talvez você vai perder a paciência com o filho, com a esposa, eu perder a paciência com o fiel, ou eu não rezar o que eu me comprometi a rezar, né? Porque você tem a sua fidelidade à sua esposa, eu tenho ao meu, né, que é Jesus. Que está sempre também comigo, né? Eu preciso corresponder, rezar, celebrar bem a minha missa. Mas caiu, cometeu um outro pecado, busca a confissão. Ai, que bom, então acabou. Não, não acabou. Que maravilha é você quando estiver ali, na beira da morte. Todos nós vamos morrer, né, gente? Não adianta. Aí eu não falo de morte. A morte é um dia que vale a pena viver, como disse aquela autora, né? Um livro bem interessante que foi escrito, mas não é assunto de hoje. Você vai morrer, eu vou morrer um dia. Então, quando você estiver no leito de morte convalescente, vem lá o sacerdote ou o diácono te dá a unção dos enfermos. Que sacramento que traz conforto, gente. Eu, como padre, já fui várias vezes em UTIs, sobretudo quando eu morava em São Paulo, dar a unção dos enfermos para pessoas morrendo. Olha, a pessoa agonizando, mas a hora que ela via o sacerdote entrando, com aquele olhinho na mão, né? Eu, às vezes, com a estola roxa, eu ia. Você precisa de ver o consolo no olhar da pessoa, a alegria, a certeza, assim, sabe, eu estou morrendo, mas tem jeito, Deus está comigo, tem algo além disso aqui que eu estou vivendo. Que conforto, né? Olha, os protestantes, com a reforma protestante, eles chutaram a economia sacramental da igreja. Sincero, né? Sou sincero em dizer, eles jogaram fora. Martinho Lutero era um padre, não quis mais celebrar a missa, casou, e com isso jogou fora toda a economia sacramental, que tem fundamento bíblico em tudo. Eu vou fazer uma série de programas sobre isso, né? Mas é muito triste, você, na lei de morte, não tem ninguém para atender a sua confissão, para perdoar os seus pecados. Você não tem ninguém para te dar o sacramento que alivia a enfermidade e prepara a sua alma para o encontro definitivo com Deus, ou te fortalece espiritualmente para uma cirurgia. É lindo demais, gente.